Nas últimas 2 semanas eu tenho conversado com pessoas importantes do Internacional sobre a situação do Bernabéu. Afinal, nós já estamos no dia 24 de dezembro. Seu contrato de empréstimo com o Inter acaba no final desse ano e o Inter até agora não conseguiu garantir a permanência do jogador para a próxima temporada. E agora pela manhã eu conversei com mais uma dessas pessoas. E de verdade, eu gostaria de vir aqui te dar boas notícias em relação a essa situação. Mas as notícias não são animadoras. Mas se por um lado nós não temos notícias animadoras em relação ao Bernabéu, nós temos em relação ao futuro do Vitão. Isso porque o vice-futebol do Internacional, José Olavo Bisol, concedeu entrevista para Zero Hora e falou sobre os planos do Inter para o jogador. E também, novamente, frisou sobre o perfil de contratações que o Inter está buscando para a próxima temporada. Mas antes da gente seguir com as informações, eu já te peço, deixa o teu like nesse vídeo. É rapidinho, não te custa nada e ajuda demais para o crescimento do canal. Nos últimos dias, muitos colorados têm chegado por aqui, têm conhecido o canal por causa do teu like. Porque quando tu dá o like, isso mostra pro YouTube que o vídeo é bom, ele recomenda para outros colorados. E também se tu tá chegando agora por aqui e não conheceu o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho, que ajuda também bastante com o prosseguimento desse trabalho, jornalismo colorado, independente, sem rabo preso com ninguém. Bom, o vice de futebol do Inter concedeu entrevista para Zero Hora e falou sobre diversas situações, desde possíveis saídas até perfis de contratações e a situação financeira do Internacional. E alguns pontos chamaram muito atenção. O primeiro ponto que chama muito atenção nessa entrevista do Bisol a Zero Hora é que ele confirma a informação que eu trouxe há cerca de 2 semanas aqui no canal, de que Vitão fica no Internacional. O vice de futebol colorado disse que não está no horizonte do Inter perder o Vitão para a próxima temporada. Não está no horizonte colorado negociar o Vitão na próxima temporada. Que o clube conta com o zagueiro para o ano de 2025. E isso confirma a informação, portanto, que eu trouxe aqui recentemente, que apesar de o Vitão ser um jogador valorizado, de quase ter saído na metade desse ano de 2024, o Inter quer que ele fique ao menos até metade da próxima temporada, pois acredita que o jogador, atuando em uma Copa Libertadores da América, pode garantir mais valorização. Ou seja, além de dar retorno desportivo, afinal o Vitão vive grande fase no Internacional, também pode se valorizar e, consequentemente, render mais dinheiro para o Inter em uma futura negociação. Então o Bisol confirma que o Vitão deve seguir no Internacional, ao menos no início da próxima temporada. E o vice de futebol do Inter também confirmou nessa entrevista, mais uma vez, o perfil de contratações para o ano de 2025. Ele ressaltou novamente que o clube vai precisar de criatividade, que o Inter não vai fazer grandes contratações, não vai procurar grandes nomes, porque a situação financeira do clube é delicada, e o torcedor sabe disso, e que diante dessa situação incômoda que o Internacional hoje vive financeiramente, o clube vai buscar jogadores baratos, ou jogadores em fim de contrato. Então, o torcedor colorado, embora o Inter esteja na Copa Libertadores da América 2025, esquece grandes contratações, jogadores que estão vivendo grande momento, que estão na crista da onda. Isso tá fora de cogitação para o Internacional. E também para frisar isso, o Bisol lembrou de apostas que o Inter fez, de jogadores que o Inter contratou com esta política atual e que deram certo. Que não somente renderam em campo, mas também renderam dinheiro ao clube. Ou seja, jogadores que vieram muito baratos ao Inter e que acabaram rendendo bem tanto dentro de campo como também financeiramente. Ele citou o Pedro Henrique, ele citou o Alemão, citou o Depena, agora citou o Wesley, enfim, uma série de jogadores que foram apostas bem-sucedidas na medida do possível por parte do Internacional. E bom, falando em apostas que deram certo, a
gente não tem como não falar do nosso lateral esquerdo. Nas últimas 2 semanas eu tenho conversado com pessoas importantes do Internacional sobre a situação do Bernabéi. E o cenário, torcedor, não é nada animador. Eu gostaria de chegar aqui e te dizer, o Bernabéi fica no Inter, um dos melhores jogadores da temporada, vai seguir no clube para o ano de 2025. Mas a situação real não é essa. Na semana passada, por exemplo, uma dessas pessoas importantes do Internacional com a qual conversei me disse o seguinte, que é uma negociação muito difícil, que o negócio está extremamente complicado, mas que ele tem esperança de que o Bernabéi fique no Internacional para a próxima temporada. Ou seja, não há uma convicção desse acerto e eu senti uma clara falta de confiança. Bom, hoje pela manhã eu conversei com uma outra pessoa também muito importante no dia a dia do Inter sobre essa situação. E o que me foi dito foi o seguinte, que neste momento está mais para o não do que para o sim. Ou seja, neste momento está mais para a saída do Bernabéi do que pela permanência do lateral esquerdo na próxima temporada no Internacional. Essa pessoa me afirmou que a negociação está extremamente complicada e que o Celtic não está cedendo, ao mesmo tempo que o Inter, infelizmente, não tem dinheiro para bancar o que o Celtic está pedindo. Então a tendência neste momento é que o Bernabéi não siga no Internacional. Me foi citado ainda sobre essa situação que é a reprovação do projeto das debêntures, assim como a chegada muito forte das SAFs no futebol brasileiro e das casas de apostas patrocinando grandes clubes, estão fazendo o Inter perder competitividade financeira, inclusive nesta situação referente ao lateral esquerdo colorado. E a gente sabe que o Palmeiras é um dos clubes interessados no Bernabéi. E o Palmeiras fechou nessa madrugada um patrocínio com uma casa de apostas de 100 milhões de reais fixos por ano, podendo chegar a 170 milhões com variáveis por temporada. A critério de curiosidade, hoje o patrocínio master do Internacional, que é o Banrisul, é 30 milhões de reais por ano. Então a discrepância está cada vez maior. O Celtic sabe que o Bernabéi está extremamente valorizado, que outras grandes equipes têm interesse no jogador, incluindo o Palmeiras, que hoje está muito bem financeiramente, e por isso não está fazendo jogo fácil com o Internacional, não está cedendo aos pedidos colorados, e a tendência, como falei, hoje é muito mais pelo não do que pelo sim. E antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu acha desta permanência do Vitão e desta saída muito provável do Bernabéi? E sobre essas soluções criativas, tu conhece algum jogador que não esteja muito em alta, que seja um jogador possivelmente barato e que tu gostaria que o Internacional contratasse para o ano de 2025? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E reforço o convite, se tu não é inscrito no canal, gostou do vídeo, ficou muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações no sininho e deixa o teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!